Olá amigos do portal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Printer Service. Hoje nós estamos trabalhando com o modelo da linha Epson, linha L395, 396. O mesmo procedimento que nós iremos realizar nesse vídeo ele se aplica a demais modelos dessa mesma linha. Nós iremos realizar a substituição da correia do carro de impressão desse equipamento. A correia ela é responsável por fazer o movimento ali junto ao motor, motor de passo no carro de impressão, permitindo ali que ele percorra por todo o caminho, gerando assim uma impressão na página completa. Como para a gente fazer a substituição da correia é necessário que a gente desmonte até um certo ponto desse equipamento, então eu vou procurar demonstrar o processo de desmontagem e também explicar alguns funcionamentos, alguns defeitos que podem ocasionar no interior desse equipamento e também as suas respectivas soluções. Então, o funcionamento da correia, como eu citei, é bastante simples. Ela é instalada junto ao motor de precisão, já que é necessário que seja um motor preciso para que ele possa atingir as páginas, a impressão completa, sem que fique nenhuma margem fora. Possui também uma outra correia nesse equipamento, que é a correia do encoder de disco. Nós iremos apresentar mais adiante o seu funcionamento e a sua localização. Então, de início, nós iremos começar com a desmontagem, primeiro das laterais desse equipamento. E antes de qualquer tipo de desmontagem nessa linha que possui um tanque externo, é necessário a gente ter muito cuidado com o tanque de tinta, uma vez que muitos desses modelos possuem respiradores para que a gente possa fazer o abastecimento e também para controlar o fluxo de ar. Esse equipamento em questão ele é totalmente fechado, então a gente pode diminuir o risco. Porém, em equipamentos que possuam a abertura, é necessário que a gente feche antes de iniciar qualquer procedimento para que não haja o risco do vazamento. Então, iniciando, nós iremos remover o parafuso superior, que dá a fixação do scanner até a base, até a haste desse equipamento. Removemos o parafuso na outra lateral, do outro lado ela possui também um parafuso de fixação desse scanner, juntamente até a proteção lateral desse equipamento. Removidos os dois parafusos, nós iremos remover agora a proteção ali do carro de impressão. Ela protege ali, mais precisamente o eixo desse equipamento, então basta que a gente remova nas duas laterais e ela já estará livre. O scanner desse equipamento ele é conectado apenas por um cabo flat, então nós podemos removê-lo da placa lógica com o auxílio de um alicate, para que não haja nenhum risco da gente romper as trilhas desse cabo flat, ocasionando assim uma falha da leitura do scanner. Feito isso, basta que a gente remova o scanner dessa forma, já estará livre e nós já temos um acesso bastante privilegiado para fazer a manutenção desse equipamento. Com o equipamento nesse estado, já é possível a gente realizar tarefas como, por exemplo, a própria limpeza de cabeçote nesse equipamento. Até mesmo com o scanner é possível, porém aqui a gente tem um acesso mais fácil, para que a gente possa fazer esse procedimento. Se a gente tentar fazer a remoção ali, a movimentação do carro de impressão, nós vamos perceber que não é possível, porque o sistema ele está desligado, então ele está travando ali qualquer movimento. Caso você queira fazer a movimentação do carro de impressão, mesmo com o equipamento desligado, é necessário que você acione a engrenagem manualmente, girando ela nesse sentido. Fazendo isso, você irá desacionar o atuador ali, o sistema de limpeza desse equipamento, e o carro de impressão estará livre para ser movimentado dessa forma. Para remover a primeira lateral, não a lateral ali do tanque externo de tinta, porém a primeira lateral à esquerda do equipamento, nós iremos alavancar tanto na parte de trás, na parte de dentro ele possui uma trava, fica próxima ao painel, nós iremos também acioná-la e também acionar na parte de baixo desse equipamento. Feito isso, essa proteção já estará livre para ser removida e nós já temos um acesso à placa ali de sensor do encoder de disco, ao encaixe ali do cabo flat do painel desse equipamento, a correia também do encoder. E esse apresentado é o encoder de disco. Esse equipamento possui 2 encoders, tudo bem? Ele funciona como se fossem os olhos do carro de impressão enquanto ele percorre todo o percurso ali do papel, todo o seu caminho ali de trabalho. Enquanto o encoder de disco ele é responsável por fazer a orientação vertical desse equipamento. Então, sendo assim, enquanto a fita de encoder é responsável por abranger todo o papel, o encoder de disco é responsável por organizar toda a alimentação desse papel para que ele possa ser impresso.
Ele é conectado através desse sensor para que ele possa fazer a leitura. Então, em casos de o sensor estar sujo, está danificado ou até mesmo está fora da conexão ali da placa, o equipamento irá mais precisamente derrapar, porque ele não tem leitura, ele não tem orientação ali da sua posição. O rolo picape ou picape roller desse equipamento, ele se orienta atrás, já que o papel ele é alimentado por cima nesse tipo de equipamento. Para que ele possa fazer a leitura se há papel ou não, ele somente reconhece quando o rolo picape é acionado, e é essa haste, esse atuador que faz o reconhecimento. Assim que ele recebe a página que será impressa, o atuador ele é acionado. Ele aciona o sensor diretamente na placa lógica do equipamento e assim que essa primeira página é impressa, o atuador volta à sua posição inicial. Caso essa mola do atuador, que é muito comum de acontecer problema, ela esteja fora da posição, o equipamento irá apresentar a mensagem de que não há papel ou uma obstrução de papel. Então, sempre aparecer qualquer tipo desse tipo de problema, basta que seja verificado ali o atuador, a posição da mola. E nesse caso esteja tudo certo, infelizmente é um problema diretamente na placa lógica, no sensor de papel. Na lateral do equipamento, próximo ao reservatório de tinta, está localizada a estação de limpeza. É o local de descanso onde o cabeça de impressão, o carro de impressão se encontra quando o equipamento está desligado, e também o local onde ocorrem as limpezas de cabeçote. Então, atrás possui uma bomba de sucção que ejeta a tinta, o reservatório de tinta até a almofada de tinta. Esses dutos, essas mangueiras, são as responsáveis pela alimentação de tinta, desde o recipiente externo ali do reservatório até as mangueiras, até os cartuchos e por fim até a cabeça de impressão. Então, em casos onde existem os respiradores no equipamento, não é o caso desse equipamento em si, mas em outra linha, caso o respirador esteja aberto e o equipamento em funcionamento, tudo bem, porque há um controle de ar, há o controle da entrada e a pressão necessária. Com a utilização do respirador fechado, não há admissão de ar. Então o sistema ele é impossível de conseguir fazer o controle e tendo assim a pressão necessária para mandar tinta até o cabeçote de impressão. Isso vai ocasionar falhas de impressão e possivelmente até a queima desse cabeçote. Para que a gente possa então prosseguir com a desmontagem ali do equipamento, para a gente remover a correia antiga e reinstalar a correia nova, nós iremos remover o carro de impressão. Ele é protegido ali por cima, basta que a gente remova um parafuso lateral, ele é somente encaixado. As mangueiras dos dutos, elas também possuem uma guia ali de encaixe. É necessário que a gente reinstale na mesma posição para que não haja ali nenhuma obstrução. Esse duto, caso ele seja instalado na forma errada, ele pode começar a ter um atrito e vir a se romper vazando tinta no interior do equipamento. Os cartuchos são somente encaixados, não possuem leitura de chip, então basta que a gente alavanque dessa forma e os remova. Feito isso, a gente já consegue remover todo o tanque de tinta, arrastando ele pela lateral direita, para que a gente possa remover todo o eixo ali do carro de impressão e prosseguir com a desmontagem da correia. Removidos os parafusos ali que dão fixação de todo o eixo ali do carro de impressão, basta que a gente puxe ele para cima dessa forma e já estará livre. Esse acesso nos dá ainda mais intimidade com o equipamento para que a gente possa verificar se não há nada obstruindo ali papel no interior, para que a gente possa fazer uma limpeza mais profunda, já que é muito comum que fique vestígio ali de sujeira. Uma vez que o papel é alimentado por cima, é muito comum que haja detrito, qualquer tipo de impureza no equipamento, carregada pelo próprio papel e pela própria admissão de impurezas no equipamento. A substituição do rolo picape fica bastante facilitada também dessa forma, a própria substituição do separador de papel. Agora que nós temos mais acesso ao carro de impressão, podemos trabalhar melhor. Essa é a fita encoder, responsável por fazer a leitura ali do tracionamento ali, de todo o caminho ali que o carro de impressão percorre. Então, toda vez que a gente vai fazer uma manutenção, eu recomendo fortemente que a gente faça também uma limpeza nessa fita de encoder, para que o sensor possa lê-lo sem nenhuma interferência, sem nenhuma obstrução ali, ocasionando qualquer tipo de defeito durante o seu processo. Como será necessário que a gente remova o carro de impressão de todo o eixo,
a fim de que a correia seja removida ali completamente. Nós iremos remover também o cabo flat. São 2 cabos flats no total, um cabo flat responsável por ser o leitor ali do sensor do encoder, da posição, e um cabo flat diretamente à placa lógica do equipamento. Então, nós removemos ele da guia para que o carro de impressão possa ir até o final do tracionador, e assim nós temos um acesso livre até a correia. A correia ela é simplesmente encaixada na sua guia ali, para que ela possa ser fixada no carro de impressão. Nesse modelo específico, ela não tem posicionamento ali, ordem correta de instalação, então você pode fazer a remoção sem precisar fazer nenhuma marcação e reinstalar a nova sem nenhuma preocupação. Ela é totalmente ali igual em todos os seus pontos, em todas as suas marcações, então basta realizar a remoção dessa correia antiga e a instalação dessa nova. Reinstalada ali a correia do carro de impressão, nós já reinstalamos a lateral ali dos books, né, dos reservatórios de tinta, realizamos as limpezas nos dutos e também os encaixes dos cartuchos. Como eu referi, é importante a gente realizar a limpeza da fita de encoder para que não possa ocorrer uma falha da leitura ali do seu caminho da posição do carro de impressão. A falha dessa leitura do posicionamento vai ocorrer, é muito comum, né? O mais comum é que o carro de impressão fique desgovernado, simplesmente assim, batendo nas duas laterais, porque ele não consegue ter uma orientação de qual é a margem que ele pode atingir os seus limites. Então, para que a gente possa prevenir, nós iremos reinstalá-lo na posição correta, passando por dentro do sensor e também realizando uma limpeza geral para que ele possa realizar a leitura corretamente. Com os cartuchos já reinstalados, nós reinstalamos também as proteções ali, né? A proteção superior dos cartuchos. Realizamos ali a fixação correta dos dutos também de tinta. E como nós já citamos os efeitos principais que podem ocorrer, tanto de acordo ali com a fita do encoder, tanto com o disco de encoder, nós iremos comentar também sobre os efeitos do equipamento não ligar. Esse equipamento ele possui apenas 2 placas, uma placa lógica e uma placa fonte. A placa fonte ela é responsável simplesmente por gerar ali a tensão necessária para a alimentação, né? Ela transforma a alimentação que vem direto ali da sua tomada para a alimentação da placa lógica. Em casos onde o equipamento não liga, a gente precisa primeiramente saber o que ocorreu antes disso. Primeiramente, a gente pode realizar a medição ali da tensão da placa-fonte. Raríssimas vezes o problema é ela, mas mesmo assim é um bom ponto de partida para que a gente possa fazer a verificação. Em casos onde ocorreu uma limpeza de cabeçote antes, é muito comum casos onde o cabeçote foi reinstalado ainda úmido ou molhado e o cabeçote de impressão se comunica diretamente com a placa lógica. Então, muitas vezes é comum de acontecer as duas peças acabarem se queimando. Casos onde a placa lógica acaba tendo um rompimento do fusível, é possível fazer a substituição e o reparo. Casos onde a cabeça de impressão é danificada, infelizmente, é necessária a substituição. Então, casos onde ocorre a limpeza do cabeçote, eu recomendo que a reinstalação do cabeçote não seja realizada ali no mesmo dia, de preferência 2 a 3 dias, que a gente deixe o equipamento secando. Nós fizemos uma limpeza de cabeçote aqui anteriormente, eu vou deixar esse vídeo linkado também para que a gente possa auxiliar quem precisa fazer esse tipo de procedimento. Recomendo fortemente. Realizou uma limpeza de cabeçote no equipamento, uma limpeza profunda, até mesmo a desmontagem desse cabeçote. Procure dar o tempo para que essa peça possa secar, para que você não tenha problemas futuros. Então, dito isso, nós iremos prosseguir com a remontagem do equipamento. Agora nós iremos reinstalar o scanner, depois a proteção lateral ali da lateral esquerda, onde protege o encoder de disco. Então nós iremos realizar alguns testes para que a gente ver como ficou o resultado dessa manutenção, dessa substituição da correia do carro de impressão.